Boa noite, companheirada. Aqui, final de tarde, começo de noite. Estamos começando aqui a nossa sexta edição do nosso programa Conversa Boa. Enquanto as primeiras pessoas vão entrando aqui, e o Martins também vai entrar para a gente dividir a tela, eu vou fixar um comentário aqui, galera. Rapidinho, fixar um comentário aqui, enquanto essa turma boa vai entrando aqui. Rapidinho. Já divido a tela com o Martins. É tempo também que as primeiras pessoas vão entrando. Estou fixando aqui um comentário para que você que ainda não colocou na agenda o Conversa Boa possa seguir o meu perfil e seguir o perfil do João Martins Neto. Vamos fixar esse comentário aqui agora. E aí você coloca na agenda, segue esses perfis e coloca na agenda. Vou dividir a tela aqui com o Martins. Já está conectando aqui. Daqui a pouco eu faço saudação às primeiras pessoas. Boa noite, Martins. Boa noite, Jairo. Boa noite, pessoal. Vamos para a conversa boa de hoje. Nossa sexta edição do programa. Eu falando aqui diretamente de Guaramiranga, no maciço de Baturité, e o Martins, que está em Lisboa. O Martins é um pesquisador brasileiro, para aqueles que me seguem e não conhecem o Martins ainda, um pesquisador brasileiro que está fazendo doutorado lá em Lisboa sobre ciência política. E esse trabalho, Martins, quando você concluir, a gente tem que lançar esse livro aqui no maciço de Baturité também. Viu? Com certeza. Que para mim vai ser uma honra poder organizar o evento aqui. E olha que os eventos que eu organizo dá muita gente, viu? Com certeza. Martins, eu queria que você desse aí o seu boa noite especial. Entrou aqui o Júlio Lopes, o Matheus, Renato Jorge, Jefinho Nascimento, Edson Westin aqui de Pacuti, Marcela Campos, o Edson da boa noite a todos, boa noite ao Martins. Entrou a Rayane e a Jéssica Marcelino. Manda. Boa noite, pessoal. Hoje, como o Jairo já falou, é a nossa sexta edição, né? E essa edição hoje é muito especial, né? Por que ela é muito especial? Porque hoje a gente vai falar sobre a Constituição brasileira, né? Essa Constituição que nos rege a tudo. E a gente vai bater um papo, essa conversa boa que a gente sempre faz toda semana, sobre o artigo 142 e toda essa polêmica que a gente está vendo aí durante esses dias, se as Forças Armadas são um poder moderador ou não, se ela pode intervir em um poder ou não. Então isso vai ser muito legal, Jário, enquanto advogado, eu enquanto estudante aqui da ciência política, a gente bater esse papo, trazer essas novidades para todo mundo que estão aqui na nossa sala e a gente sair daqui com um entendimento, né? Com o entendimento que a gente pode levar primeiramente para a gente mesmo, né? E depois para as outras pessoas que estão ao nosso entorno. Então acho que vai ser uma conversa boa, muito prazerosa entre todos nós aqui. E daqui de Lisboa com 25 graus, está um clima maravilhoso. Como também está aí nosso maciço do Baturité, em todo o estado do Ceará, do nosso estado, né? E do Brasil inteiro. Boa noite para todo mundo. Sem dúvida, aqui também está muito gostoso, Martins. Olha só, o Assis Soares, Jeane Marques, Verônica Maciel, Micael, Michel Antônio. O Assis coloca gente boa. Jairo, você também, querido. O Assis, que é um companheiro nosso aqui de Guaramiranga. Ô Martins, vamos começar aqui como a gente sempre faz pelo nosso boletim da Covid-19, mas só também fazendo um comentário sobre isso que você falou do nosso tema principal hoje. Interessante como rapidinho essa pauta ganhou repercussão nacional, Martins. E antes, mesmo quando a gente via as manifestações de direita, aquela turma que tinha aqueles cartazes, intervenção militar, aquela turma era uma turma bem pequenininha, no cantinho dela, sem essa expressão, sem até muitas vezes a coragem de colocar essa posição publicamente.
E hoje a gente vê uma ascensão desse movimento, com cenas às vezes bizarras, como aquelas parecidas com a De sábado. Ku Klux De, Klan, né? E a também de sábado. a chuva de fogos lá, né? Aquela coisa. Mas um atrevimento assim de se admirar. Pois muito bem, daqui a pouco a gente chega lá. Martins, os números atualizados que eu tenho da Covid-19 aqui, saudando aqui também a Mariane, a Patrícia Jacaúna, o Lucas Carvalho e a Alex Martins. Patrícia Jacaúna aqui do Maciço de Baturité também, um beijão para você. No mundo nós temos atualmente 8.085.932 infectados, 438.806 mortos por conta do Covid-19. Os Estados Unidos lideram com 2.165.976 infectados e 118.310 infectados. Esse número assusta, mas a projeção para o Brasil igualmente assusta, né, Martins? O Brasil já tem 904.734 oficialmente infectados e são 44.657 mortos. Antes de continuar, não sei se você lembra, quando nós tínhamos 1/10 dessa quantidade de mortos, quando nós ultrapassamos a China, o presidente foi questionado sobre esse número. Presidente, nós ultrapassamos a China. E o presidente, e daí? O que é que você quer que eu faça? Pois muito bem, daquele daí para cá, Martins, multiplicou por 10. Por 10. Portugal, onde você se encontra, 37.336 infectados e 1.522 óbitos. O estado do Ceará, que a gente costuma fazer esse parâmetro relativo à população, por ter uma população semelhante à de Portugal, tem 81.289 casos confirmados, mais do dobro de Portugal. E com relação às mortes, já é mais do triplo. São 5.070 irmãos cearenses mortos já por Covid-19. Aí eu trouxe uma informação aqui de destaque para acrescentar antes desse teu comentário inicial sobre a Covid. É que a Prefeitura de Fortaleza, nossa capital, reduziu em 12 dias o período de suspensão das aulas presenciais nas instituições de ensino privadas na capital. Com o novo decreto publicado anteontem, né, no último domingo, as atividades do segmento poderão retornar no dia 20 de julho. Estou trazendo essa discussão porque muita gente diz, olha, pode voltar às aulas agora, mas eu não mando meus filhos. Então, para incrementar essa discussão. A antecipação, segundo o decreto, alinha as datas com o plano, me custa dizer isso, mas eu vou dizer porque é o nome do plano. Plano de retomada responsável das atividades econômicas e comportamentais no Ceará. Martins, e aí, querido? Faça seu primeiro comentário sobre essa situação da Covid-19. Jairo, na semana passada, nessa nossa conversa boa, a gente estava estarrecido com os números do Brasil, né, também do Reino Unido e dos Estados Unidos. E quando a gente começou a fazer essa nossa conversa boa, como você muito bem falou, quando chegou 5.000, nós tivemos essa fala do presidente e a gente ficava revoltado, a gente ficava preocupado com como é que seria uma explosão de casos e de mortes no Brasil, né? E na semana passada a gente previu isso, não porque a gente tem uma bola de cristal, mas acompanhando os números e os matemáticos que daqui estavam vindo, nós iríamos ser o segundo no mundo em questão de mortes e em questão de casos. Eu sei que em questão de casos nós já somos o segundo. Perdemos, ou seja, conseguimos até nisso seguir os Estados Unidos. Conseguimos até nisso seguir os Estados Unidos. O Reino Unido estava em segundo e a gente estava em terceiro. Não sei, eu não vi os números agora, não sei se a gente já passou o Reino Unido. Já passou. Pronto. Então a gente conseguiu ser os piores países do mundo em uma resposta à pandemia do coronavírus. E juntamente com os Estados Unidos,
e o Brasil. Ou seja, dois governos alinhados nessa questão da negação do sistema. E na negação do sistema, negando essa questão da saúde pública e da saúde mundial que esse coronavírus veio trazer com esse impacto de infecção e de letalidade por onde ele passa. Ou seja, nós estamos na rabeira do mundo nessa questão de morte e na rabeira do mundo nessa questão do cuidado com a vida do cidadão brasileiro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando morreram 76 pessoas num acidente, eu sempre gosto de falar isso, no acidente da Chapecó, do time da Chapecó, nós passamos uma semana chorando. Passamos uma semana sentido com esse trágico acidente. E hoje já morreram 45 mil irmãos brasileiros e nós estamos normalizando isso. Daqui a pouco, infelizmente, ou seja, a agenda econômica... 1.000 aviões daqui a pouco. A agenda econômica passa a prevalecer Nós estamos perdendo aquela coisa que nos diferenciava do mundo, que a gente era muito emotivo. Quando a Itália, eu me lembro quando a Itália tinha morrido 2.000, 3.000 pessoas, poxa vida, nós brasileiros, o Brasil inteiro ficou altamente comovido com isso. E hoje, como está a nossa comoção com esses 45 mil? Vi uma reportagem antes de vir para cá para nossa coisa boa, de acho que era uma senhora do Rio de Janeiro, o pai dela tinha 80 anos e passou 11 dias para conseguir uma UTI para poder escapar e não conseguiu, morreu. E ela, tristemente chorando, dizia: eu só queria uma UTI para o meu paizinho, para salvar o meu paizinho. E quantas pessoas não queriam salvar o seu paizinho, a sua mãezinha, a sua tia, o seu amigo, a sua namorada, a sua esposa? Muita gente, 45 mil pessoas queriam isso. E a gente fica nessa ainda. Veja bem, nós não temos o Ministério da Saúde hoje, não tem um ministro da Saúde, ainda é um interino. Nós, em cima disso, não temos ainda uma coordenação nacional. O que temos é um representante do Estado e do governo brasileiro incentivando que as pessoas invadam os hospitais para dizer, para filmar, para fotografar, para dizer que isso é uma gripezinha, que isso não existe. Gente, isso é surreal. Isso é surreal porque nós estamos naturalizando isto. Onde no resto do mundo as pessoas estão preocupadas com a vida dos seus concidadãos, o Estado brasileiro, o representante do Estado brasileiro, está nem aí. Aliás, ele está aí, ele está fazendo um processo de eugenia, porque esse vírus agora chegou na primeira classe dos aviões e agora ele transborda para as beiras do Brasil, para as favelas do Brasil, para aqueles mais vulneráveis, e são os que estão mais morrendo. Como nós também aqui, nessa conversa boa, já tratamos sobre esse tema. Então, a gente tem que se revoltar com isso. A gente não pode ficar calado com isso. A gente tem que cobrar das nossas autoridades constituídas que salvem vida. E salvar vida é salvar a economia também.
Nós temos que ter esse objetivo, a gente tem que ter isso muito claro. Então, esse meu primeiro aporte nessa nossa conversa boa é esse chamamento para que todos nós estejamos aqui, possamos falar com outra pessoa, com outra pessoa, com outra pessoa, para que a gente não esqueça esses 45 mil irmãos que já morreram e que irão, segundo as projeções, vai morrer mais ainda, o dobro, quiçá o triplo disso que nós chegamos. E como é que nós vamos ficar? Vamos ficar calados? Vamos aceitar isso como um castigo de Deus? Deus não é esse ser mau. Deus não é esse ser que quer nos castigar. Muito pelo contrário, Deus é amor em todos os cantos. E Ele quer que nós nos amemos também, que salvemos vida. É isso que Ele quer. Martins, duas observações sobre esse teu primeiro comentário. Não sei se você lembra, no começo do governo, uma das primeiras patadas assim na imprensa, o Paulo Guedes dando uma entrevista e a repórter pergunta: ministro, e o Mercosul? Aí ele: o Mercosul não é prioridade. Você quer saber? O Mercosul para nós não é prioridade. E não só com o Mercosul, mas o Brasil abandonou a aliança estratégica com a África, com a Ásia, ou pelo menos o Brasil fragmentou através dessa política internacional desastrosa e focou tudo nos Estados Unidos. Então, hoje a gente vê o Brasil fazendo uma dupla com os Estados Unidos, a dupla da necropolítica. Está lá como os dois países com maior número de infectados e os dois países com maior número de mortos. Somando Brasil e Estados Unidos, nós já temos mais de 160 mil mortos em dois países. Como se não bastasse, o presidente Trump revogou o protocolo de utilização da hidroxicloroquina, mas manteve o envio para o Brasil de 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina. Meu amigo, complexo de vira-lata, maior do que esse, eu acho que eu nem sonhava em ver o que nós estamos vendo do governo brasileiro nesse momento. Ou seja, uma parceria estratégica que tem levado o Brasil para o fundo do poço e para as piores manchetes. Não é verdade, Martim? Isso. E, minha gente, isso é um erro crasso de política internacional. A gente está colocando no mesmo cesto todas as nossas possibilidades. E a gente esqueceu tudo o que todos os outros governos que vieram antes desse, esquecemos o Barão do Rio Branco. Esquecemos o Barão do Rio Branco e trouxemos sei lá o quê. É o Esse Ernesto Araújo. Para cá, para quê? Diplomacia acabou, né? Não, a nossa diplomacia nós delegamos aos Estados Unidos. O que os Estados Unidos falam, o Itamaraty segue. E segue cegamente, sem contestar, sem ir para a mesa para dialogar. Ou seja, todos aqueles espaços que foram arduamente conquistados pela diplomacia brasileira desde o Rio Branco até hoje foram jogados na lata do lixo. Isso tem que ser dito. Foram jogados na lata do lixo. O Brasil hoje é visto no mundo inteiro como um ser estranho. O Brasil hoje, quando senta numa mesa para um diálogo internacional, é motivo de deboche. Ah, Martins, você não é patriota, você não defende o Brasil. Defendo. Agora só que eu sou realista. E, graças a Deus, eu sou um privilegiado, aprendi a ler. Graças a Deus, eu sou um privilegiado que aprendi a ler. Graças a Deus, ao aprender a ler, eu também aprendi a fazer minhas críticas. E ao aprender a fazer as críticas, eu leio tudo, independente de ser taxado como direita, ser taxado como esquerda, ser taxado como meio, e faço a minha leitura crítica daquilo que está se lendo. E a imprensa internacional em peso, e os organismos multilaterais em pesos
Hoje veio o Brasil com desconfiança. Não chama o Brasil para as rodadas importantes que estão acontecendo no mundo nesse momento, primeiramente para o salvamento de vidas em relação à pandemia e mais ainda, o pós. Que será, minha gente, muito, mas muito difícil, principalmente na questão econômica. E o Brasil não está sendo ouvido, não está sendo chamado para isso. Para vocês terem uma ideia, hoje saiu aqui em Portugal uma expectativa de um tombo no PIB de 9,7%. E no máximo 13%. Sabe quando foi que aconteceu isso aqui em Portugal? Em 1928. 28? Sabe quando foi? Em 1928. O outro tombo que já está no radar aqui e as pessoas estão dialogando é o tombo da indústria do turismo. 60%. 60% de tombo. E uma perspectiva de recuperação só em 2022. Recupera um pouco em 2021 e 2022 chega próximo do que era. E o que é que nós estamos discutindo no Brasil? Quais são a saída pós-pandemia que nós estamos, econômica, nós estamos discutindo no Brasil? Recentemente, o presidente disse que o principal problema nacional eram as manifestações antifascistas. Ele disse. Né, para vocês verem. Para vocês verem. Agora, de novo. Isso é loucura? Não é. Isso é método. Isso é método. Não é loucura. O presidente fala isso de uma forma de método mesmo, de manutenção do espaço de poder conquistado por esse grupo, que é antissistêmico. E para ser antissistêmico, ele não pode de forma alguma, como nós já falamos várias vezes aqui na nossa conversa boa, encarar isso como uma forma de resolver. Muito pelo contrário, ele está sempre negando. Ele negou a pandemia, ele nega a educação, ele nega a economia, ele nega tudo aquilo que é sistema. Por que isso? Por causa da sua natureza. Que natureza é essa, Martins? Autoritária. E nós descobrimos isso hoje, a sociedade brasileira descobriu que o presidente eleito em 2018 tem essa natureza autoritária em 2019? Não. Ele passou 30 anos na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, dizendo, fazendo, promovendo tudo isso que ele faz hoje. Ele não enganou. Isso vamos dar a César o que é de César. Ele não enganou ninguém. Aqueles que votaram nele, aqueles que o apoiaram, não estavam sendo enganados. Nunca foram enganados. Mesmo aqueles hoje que ficam estarrecidos, que ficam discutindo como é que pode, aquilo, tudo mais, participaram disso. Vejam bem, ontem, 15 de junho de 2020, uma data histórica, 15 de junho de 2020. Anotem aí e após nossa conversa boa aqui, vocês podem ir no Google, no site do Valor Econômico. O que é que tem lá? O editor do Valor Econômico, o senhor Pedro Carfado, editor do Valor Econômico, inclusive o jornal que o Bolsonaro quer fechar, né? Tudo mais, fala com todas as letras. Vou ler para que a gente possa fixar. Está claro, diz ele, o senhor Pedro,
que a escolha do presidente foi responsabilidade das elites brasileiras, do agronegócio à indústria, passando evidentemente pelo setor financeiro. Não há clichê esquerdista algum nessa afirmação que usa a palavra elites. Foram sim os mais ricos e teoricamente bem informados que elegeram ou trabalharam com as mãos e mentes pela eleição do atual presidente. Precisam agora fazer meia-culpa. Vejam. O Grupo Globo levou dezenas de anos para fazer a primeira autocrítica, agora já foi mais rápido. Isso. E também ele fala da questão dos políticos influentes e dos jornalistas que ainda não pediram essa desculpa. Vejam que o maior democrata das últimas semanas, aquele que disse é o que temos, aquele que disse que é o que temos, que foi que o partido dele agora definiu? O que foi que ele fez em 2018 que possibilitou a eleição do senhor Jair Messias Bolsonaro? A omissão, às vezes, ou a omissão, ela também é um tipo de ação. Ação, às vezes, mais perversa do que a ação propriamente dita, porque permite outras coisas que, através da ação, não seria possível. Então, como nós já falamos também aqui, nós, classe média brasileiros, precisamos fazer a nossa meia-culpa. Precisamos fazer a meia-culpa que nós somos responsáveis do que está acontecendo no Brasil por um ranço de classe inoculada em nós por essa elite. Então é preciso a gente ter esse entendimento histórico do que está passando no nosso país. E aí, já adentrando no nosso bate-papo hoje do artigo 142, Jário, se você me permite, e os colegas também. Mas depois eu quero voltar mais um pouquinho. Certo. É que essa discussão do artigo 142, era impossível nós fazermos essa discussão antes de 2014. De 1988 até 2014 era impossível nós brasileiros fazermos essa discussão que estamos fazendo hoje sobre o artigo 142 da Constituição Federativa do Brasil. Martins, registrando aqui o Micael, o nosso amigo Luiz Charles da Petrobras e também do Coletivo Acupe, o Sandro Rocha, Mariane, Patrícia Jacaúna, Lucas Carvalho, Alex Martins, Fernanda, Dan Matias, Danilo Luan, Valquéria, Jeane Matias, Eu Grandão, eita gente, a letra é pequenininha, Silpe, SPS, Felipe, Iacavazaki, o Charles coloca boa noite, companheiros, a Maquiagem Máximo, eu, Lucas Viana, Sidney Steps. Eu quero aqui fazer uma crítica pública ao Sidney, porque eu queria que o perfil dele do Instagram fosse aberto, que aí eu vejo muita coisa interessante, quero compartilhar e não posso. Jailson Oliveira, Juan Campos, Rafa, Camila e Alice, Kátia, Nandinha, Laninha Silva, Beli Coimbra, Nilda. O Sidney coloca: no Brasil, o vírus saiu da elite e migrou para a periferia e o interior. Verdade. Agora as mortes são normalizadas, podem ocorrer. A lógica da pauta econômica. Muito assertivo. Entrou a Julie Pereira. A Julie colocou: boa tarde, querido companheiro Jair. Boa tarde para você também, querido. Ela foi secretária de turismo lá em Macapá, né? Uma galera muito boa que está à frente da rede de sustentabilidade lá, a Julie, o Rubem Bemergui, e o Rubem vai ser o próximo prefeito lá de Macapá, viu, Martins? Boa. Aí tá aqui o João Cambão, Vi Castro,
a Cíntia, Marleide Machado, a Julie coloca necropolítica mesmo, perfeito. Aí o doutor Felipe Augusto aqui de Baturité, Itinho, Paulo Henrique do Coletivo Ocupe, Edinalda Nunes, Anne Sherida, Paulo Henrique coloca boa noite, companheiros, boa noite para você também. Entrou boa noite. Entrou o Leandro Lima, o Ismênio dá boa noite também, boa noite, Ismênio. Boa noite, Ismênio. O Leandro Lima, boa noite, meus amigos Jair e João Martins, para ti também. Boa noite, Leandro. Boa noite para ti. O Josevan entrou, o Iago, Edu Rafa, Luzilânia, Andresa, Clara Riana. O Leandro Lima coloca, hoje no Brasil não tem um plano para a retomada pós-pandemia. O governo só se preocupa em querer emprestar dinheiro para os bancos. Uma coisa triste, né? O sistema financeiro nacional tem que ser regulado. A verdade é que não tem regulação e não tem sequer transparência. O Luan 438, Carlos Weiner, que é secretário de Meio Ambiente aqui de Mulungu, no Ceará, Fercondini Suelen, Neijinha, o Charles coloca perfeito comentário, Martins, a Dulce Rodrigues e o Sidney está aqui me prometendo que vai deixar o perfil aberto. Hoje mesmo, Martins, eu quis compartilhar um conteúdo que ele produziu e não pude, sabe? Então fica essa reclamação pública. Martins, só para fechar essa nossa primeira questão, você falando, eu lembrei de um brasileiro muito saudoso e muito caro, Leonel Brizola. Perfeito. E eu lembrei de duas falas do Brizola, né? Uma em que ele fala que a economia no Brasil é uma economia pública, que não tem economia sem povo, que o Estado não pode trabalhar como uma empresa privada, demitindo as pessoas, mitigando os direitos. Não existe economia sem o povo brasileiro. Não existe economia brasileira sem o povo brasileiro. E a segunda fala do Brizola, ainda naquela gênese do neoliberalismo, ele coloca o seguinte: esse sistema só se mantém de pé caminhando junto com o autoritarismo. Esse sistema não se mantém de pé com a democracia. Por quê? Porque ele coloca remessas enormes de riqueza nas mãos de poucas pessoas e vultuosas populações à miséria e à vulnerabilidade. Então, hoje nós estamos vendo a face crua dessa profecia que não por um ato messiânico, mas pela experiência e por ter lado na política, o Brizola fez há tantos anos atrás. E não é à toa, Jairo, que o partido que herdou esses ensinamentos, as ideias do Brizola, foi o partido que entrou, semana passada, com essa arguição no Supremo Tribunal Federal sobre a interpretação do artigo 142. Ou seja, honrando realmente essas ideias do Brizola como verdadeiro democrata. Não aquele democrata, como diz o Kennedy Alencar, o jornalista Kennedy Alencar, ou aquele democrata de pandemia, que agora é democrata. Mas o que estava fazendo em 2016? O que estava fazendo em 2018? Esses democratas que querem o governo Bolsonaro sem o Bolsonaro, mas querem o mesmo governo tirando direitos. Isso. É isso. Martins, o tema central que a gente... Vamos lá, só ver, entrou aqui o Robson Lima, o Chapa Louco, que é do coletivo Outra Face, aqui de Guaramiranga, o Newton Rodrigues, que é um servidor federal, um professor do Instituto Federal, né, nossa antiga escola técnica. O Ismênio coloca, meus amigos, em que módulos deveriam ser assentadas a nova base da economia no Brasil? Lembrando que ninguém, com exceção do Ciro, apresentou propostas iniciais sobre o tema. Martins, eu vou tirar mais 30 segundos aqui para fazer um comentário sobre essa fala do Ismênio. Eu penso que o Ciro ele está cumprindo um papel importante em que aspecto? Eu só enxergo possibilidade eleitoral para a gente, Martins, nesse momento, se de alguma forma a gente voltar
a entender que o nacionalismo é uma pauta da esquerda, sabe? Se a gente continuar abandonando os símbolos nacionais, a questão nacional, o projeto nacional, e deixar isso gratuitamente por discurso de direita, nós vamos continuar patinando e talvez a grande mudança seja uma direita palatável. Mas a gente vai continuar perdendo. Então eu acredito que esse flanco que o Ciro abriu é importante, apesar de que eu vejo muitas limitações. Eu vejo que falta um pouco de autocrítica do Ciro com relação ao Plano Real, com relação... ele foi propulsor desse tripé macroeconômico, então hoje ele faz a crítica, mas eu acho que falta um pouco de autocrítica, né? E eu penso que tem que ter um pouco de cuidado com a formação, sabe? Com a formação do campo político, porque a gente não pode também se prestar um papel de fazer uma regressão ideológica do PDT. O PDT tem bases num movimento que é muito importante para a formação social do Brasil, que é o trabalhismo. Então, se a gente esticar a corda, usando a expressão do momento, esticar a corda demais para caber todo mundo nessa coisa de anti-Bolsonaro e anti-PT, daqui a pouco a gente não percebe e fez uma regressão ideológica. Então tem que ter cuidado com isso. Agora, de fato, a única voz que tem se levantado nesse aspecto de atentar para o nacionalismo, eu acredito que seja o Ciro. O que nós precisamos como tarefa urgente, ao meu ver? Uma reforma tributária que seja progressiva. Ou seja, a gente não pode estar taxando mais o povo pobre sobre o consumo do que as grandes pessoas jurídicas, as grandes empresas, os grandes milionários. A gente tem que fazer uma auditoria da dívida pública urgente, porque o Paulo Guedes teve o disparate de dizer que colocando dinheiro nos grandes nós íamos salvar parte da economia, mas colocando dinheiro nos pequenos nós iríamos perder dinheiro e não iríamos salvar nada. Um grande canalha e apátrida. Por quê? Porque hoje a questão da dívida pública ela já sangra os cofres públicos, fazendo uma transferência imoral de riqueza para a mão dos privados. Então é necessário isso. E claro, obviamente, a gente só pode ter aspiração de um país que desenvolva as forças produtivas se o investimento no setor produtivo ele gerar mais riqueza do que o investimento no capital vadio. Para que eu vou contratar funcionários, abrir uma pessoa jurídica, precisar de alvará, se eu posso colocar o meu dinheiro no capital vadio e ter mais rentabilidade? Então, sucintamente, talvez sejam esses os pontos que eu acredito que necessariamente tem que estar numa postulação nacionalista, que eu acho que é o que o Ciro se propõe, né? Eu vejo muitas limitações ainda, tá? Eu estou resistindo um pouco, porque eu tenho muita vontade de criticar o petismo, sabe, Martins? Só que eu quero criticar, não é para defender o centro, eu quero criticar quando eu ver uma alternativa mais transparente de que ela é mais avançada. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, perfeito, Zé. Minhas considerações. Perfeito, Jair. E eu concordo em tudo que você falou, acho que você respondeu muito bem aí o que Ismênio trouxe para essa nossa conversa, né? E eu só gostaria de acrescentar uma coisa. Enquanto nós também não recuperarmos na discussão do campo democrático essa questão da soberania, nós também estaremos fazendo o jogo do outro. E da pior maneira possível. Gente, a pior elite planetária é a nossa. A pior elite planetária é a nossa. Onde já se viu um país como o Brasil, que investiu milhões e milhões de dinheiro, investiu em milhões e milhões de cérebro, para a gente encontrar o pré-sal, e quando a gente encontra o pré-sal, que poderia ser um da redenção, e principalmente para a educação, que ia gerar mais riqueza ainda,
O que foi que fizemos? Essa elite entrega a soberania do país a empresas multinacionais para explorar as nossas riquezas e deixar apenas troco. Troco para a gente. Troco. Troco. Isso não aconteceria em nenhum outro país do mundo. Imagine qualquer país do mundo, qualquer um, que tenha uma elite intelectual como essa que a gente tem, viajada como essa que a gente tem, cosmopolita como essa que a gente tem. Nenhum outro país faria isso que a gente faz. Nenhum outro. Só nós mesmos. Agora, isso é falta de quê? É falta de que a gente tenha essa consciência de soberania do país. E essa soberania é composta por território, riqueza, povo, certo? E isso tudo é para ser utilizado ao nosso benefício. Benefício de todas as classes, todas. Mas isso, o que é que se configura hoje no Brasil? As elites se beneficiam. Por quê? Porque são sócios dessas empresas, porque recebem dividendos dessas empresas, como você muito bem disse, Jairo. Por que é que eu tenho meu santo dinheirinho, ganho muito mais numa aplicação financeira, eu vou abrir uma empresa, eu vou dar emprego? Para quê? Né? Onde a gente fala também da questão... Sem contar que os processos de privatização são eivados de corrupção também. Deixa eu fazer só um registro aqui que entrou o Rubem aqui, que é o nosso próximo prefeito lá de Macapá e que está acompanhando aqui a nossa live. Um abraço, Rubem. Então, são essas coisas que a gente tem que ser muito crítico e fazermos a nossa autocrítica também, o porquê que acontece isso hoje no Brasil. É um processo histórico? Deve ser. É um processo de educação? Deve ser. É um processo de acumulação? Também deve ser. Bom, se é tudo isso, como a gente muda? Como a gente modifica? Quais são as alternativas para que a gente possa modificar isso, para que a gente possa transformar tudo isso que é, digamos assim, é contra nós e a favor de todos nós? É preciso que a gente tenha essa mente. Agora, só que não dá para que a gente possa pensar isso no mundo no Brasil que nós estamos vivendo hoje, de 2014, de 2006, 2014. De 2014, pronto, não poderíamos estar discutindo isso de 2006 até 2014 e estamos discutindo isso de 2014 até agora. Por que estamos discutindo isso? Minha gente, já falamos aqui da questão das guerras híbridas. Nós somos atingidos pela guerra híbrida e a guerra híbrida tem como, digamos, principal característica é colocar o povo daquele país e os principais agentes do Estado um contra o outro para aniquilar todas as forças de união e de soberania que existe naquele determinado território, naquele determinado país. É o que está acontecendo hoje conosco. Vejam bem, discutir o artigo 142 da Constituição como sendo as Forças Armadas como poder moderador, onde isso desde 1824, primeira Constituição ainda do Império, o imperador como poder moderador, depois de 1891, que são já as constituições republicanas, o texto vem de lá e escala até 1998 sem essa coisa. E aí, através de um sistema de pós-verdade, se coloca isso como forma de dominação e de expansão desse grupo que está no poder hoje. Martins, mas o artigo lá diz que o presidente é o comandante-chefe das Forças Armadas, que o presidente ele tem esse poder, ele é o comandante máximo das Forças Armadas, ele é que tem tudo isso mesmo, minha gente.
Tem tudo isso mesmo lá. Mas tem mais ainda. Tem dizendo o que é que representa ele ser o comandante em chefe das Forças Armadas. E tem mais ainda, o que é que representa as Forças Armadas, como deverá, qual o principal papel das Forças Armadas diante de todos esses poderes constitucionalmente, né, aqui estabelecidos. Está lá. Está lá. Agora vejam bem, isso está na Constituição. A interpretação, penso eu não sou um operador do direito, né? Como vocês todos penso eu, é o quê? Quem escreveu aqueles artigos e quem hoje interpreta que é o STF tem que fazer uma leitura objetiva e dizer o que é que tem lá e o que é que vale. Mas não, o que foi que fizeram? Martins, tem uma questão fundamental. A democracia e a Constituição, elas não servem às Forças Armadas. As Forças Armadas servem à democracia, à Constituição e ao povo brasileiro. O grande fundamento da nossa Constituição Cidadã de 1988 era a dignidade da pessoa humana, as liberdades, os direitos sociais. Então, Martins, desculpa te interromper, mas eu acho que é oportuno fazer essa observação. Se em Macapá, que a gente está citando tanto aqui hoje, se em Macapá tem uma greve de polícia que impede que ocorram as eleições esse ano, as Forças Armadas vão intervir lá para quê? Para garantir a democracia. E a ordem. E a ordem. A intervenção das Forças Armadas não são no sentido inverso. Nem muito menos como um mediador ou um poder moderador entre os poderes da República. A utilização indevida decorre da expressão de que as Forças Armadas elas estão sob a liderança e sobre a autoridade suprema do presidente da República. Essa foi uma das discussões propostas na ação direta de inconstitucionalidade 6.457 ajuizada pelo PDT, que nesse fato eu quero até destacar que o PDT cumpriu um papel importante, porque os partidos políticos eles não devem se resumir ao parlamento, não. Se eles provocam que as instituições assumam as posições devidas, como a maioria do STF já se posicionou veementemente contra essa situação do poder moderador das Forças Armadas, ele está cumprindo o seu papel com a cidadania. Então, um salve aqui a essa medida do PDT. Salve! Então, as Forças Armadas, através da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, elas servem à democracia, ao Estado, inclusive a intervenção militar, ela pode partir da iniciativa de outros poderes, ela não é um órgão que deve obediência e que ela atende a interesses políticos do Poder Executivo, não. Imagine só se o constituinte da Constituição Cidadã, em 1988, depois de mais de 20 anos de ditadura, que nós temos que deixar claro aqui, que nós tivemos 454 mortos ou desaparecidos, nós tivemos mais de 30 mil presos ou detidos, nós tivemos 10 mil funcionários públicos exonerados por crime de opinião, porque não podia pensar diferente do que o poder vigente. Imagine se a Constituição Cidadã ia colocar uma linha sequer que desse poder a desfazer a democracia por uma maioria de ocasião, porque maiorias de ocasião elegem governos, mas não representam efetivamente a vontade do povo. Então, existe uma questão que ela está na gênese, né? Que é o seguinte: as Forças Armadas, elas servem à democracia e ao Estado brasileiro. Eu queria pontuar isso, Martins, porque imagine só, o presidente da República produz crises institucionais e ele, a seu bel prazer, delibera que as Forças Armadas intervenham nos outros poderes para aquela crise que ele propõe. Isso é qualquer coisa menos democracia, né? Então, Gilmar Mendes já chamou essa proposta de lunática. O Luiz Roberto Barroso
refutou completamente esse papel moderador. O Luiz Fux, respondendo essa ação do PDT, ele deferiu a maioria dos pedidos e também rechaçou isso, disse inclusive que não era essa expressão suprema de autoridade, é condicionada às regulamentações da lei, que a gente não tem como ler tudo aqui. Então, quem está esticando a corda não são os democratas. Inclusive o governo do PT, com suas falhas, todas que possam ser apontadas, desceu da rampa sem nenhum arrobo de autoritarismo depois do golpe. Não teve orientação, não teve um comando do Exército que se movimentou no sentido contrário, nada disso. Então, tem que deixar isso claro. Deixa eu fazer só um último registro aqui para passar de novo para ti, companheiro. Wellington Costa, Caio Guedes, o Ismênio coloca, lembrando, a proposta é do Ciro e não do PDT. O PDT é exemplo de todos os outros partidos, não tem proposta clara, debatida e consensualizada sobre o tema. Não é uma crítica, é análise dos fatos. Beleza, tranquilo. Eu só estou dizendo que, querendo ou não, nesse momento, o Ciro ele está se confundindo, né, com o PDT, tanto nos avanços como também em algumas questões discutíveis. Feliana Cunha, Parmênio Citó, Edilene, o Chapa Louco coloca, vamos lançar um movimento Estica a Corda Brasil, vamos esticar para o outro lado, porque o governo já está esticando. Entrou o Rubem Macapá, Silvia Piva Coach, Kio Souza, Chapa Louco coloca, salve o poeta Rubem. Entrou a Ceissa, Loris Line, Nelina Ramos, Bartilo Timácia, José Rodrigues Barbosa, Chapa Louco coloca o grupo dos 299, jogam a isca do ódio para tentar recrutar alguém porque são um bando de covardes. Está se referindo agora a essas manifestações horrorosas que a gente tem assistido. O Gutenberg Melo, o Rubem coloca excelente, a Daniele Fabiola e a Valesca. E aí, falei demais? Não, falou muito bem. Agora eu queria só fazer, digamos assim, uma linha do tempo, como foi construída essa pós-verdade, como se chegou a se questionar essa questão do papel das Forças Armadas e ter essa repercussão toda, né? Principalmente em 30%, 20% aí da população brasileira. Quem não se recorda pode dar uma bugada ou fazer uma pesquisa mais aprofundada. O ano é 2006. 2006. E aí? 14 anos atrás, né? Ou seja, o famoso mensalão e as famosas condenações de alguns próceres do PT, principalmente o seu artista, né, o seu engenheiro intelectual José Dirceu. E o que é que nós vimos lá nesse ano de... Transmitido ao vivo. Transmitido ao vivo. E o que foi que nós vimos lá? Faça esse destaque, Martins, porque essa transmissão ao vivo da TV Justiça cabe uma discussão. Não é transparência. Ali a gente está lidando com a vida e com a liberdade das pessoas. Então você não pode condenar na mídia. Você tem que condenar ou absolver nos autos do processo. Pronto. E aí, em 2006, onde a Constituição Federal está escrito que ela julga tendo a presunção de inocência, passa com esse julgamento ao não de presunção. Aliás, passa a ter a presunção da culpa. Ou seja, você só pode ser condenado, né, se você realmente for culpado, e quem tem que demonstrar que você é culpado é o Estado. Você é inocente até que se prove ao contrário. Está lá, na Constituição. E aí o seu Joaquim Barbosa saca um procedimento chamado teoria do domínio de fato, trazida de um expoente alemão, não cabendo na nossa Constituição, mete por dentro para fazer essa condenação, né? O senhor Luiz Fux, olha que coincidência, o senhor Luiz Fux, né? Ao condenar o Dirceu também,
Ele diz: lhe condeno porque você não provou a sua inocência. Lhe condeno porque você não provou a sua inocência. E a gente naturalizou isso. Brindamos, vibramos, demos vida, e o STF era o melhor dos mundos. O STF era o melhor do mundo. E aí veio o voto que é emblemático, é a síntese de todo esse julgamento e de todo esse ano da ministra Rosa Weber. Inclusive, esse voto construído com a assessoria do maior justiceiro que o Brasil já teve, chamado ex-juiz Sérgio Moro, né? Onde a ministra Rosa Weber diz: não tenho prova cabal contra Disseu, mas vou condená-lo porque a literatura jurídica me permite. Vejam, minha gente. Fantástico isso, fantástico. Eu não provei a sua culpa. A Constituição diz que eu sou inocente até prova em culpado. Mas, como a literatura, que literatura é essa, né? Me permite, eu te condeno. E todos nós aplaudimos esse procedimento, né? E aí, em 2014, depois disso, em 2014, o justiceiro, já todo empoderado, vem a Lava Jato. E com a Lava Jato, o seu ismo, lavajatismo, que se torna-se uma ideologia que permeia grande parte do sistema judiciário. E esse senhor, o que ele faz? Reinterpreta a Constituição, inclusive, por muitos dos seus críticos e também daqueles adeptos, refunda a República de Curitiba, onde essas leis, essas interpretações eram coisas corriqueiras, eram coisas aceitáveis. E o Supremo se submete a isso, não sei se por querer, não sei se levado a querer, ou não sei se não sabia e aí se deixou enganar. Eu vou ter essas dúvidas todas, né, porque eu não tenho historicamente como comprovar isso. Também passa a reinterpretar a Constituição nas questões das prisões coercitivas, das prisões sem prazo determinado e tudo mais que nós vimos aí na Lava Jato. Até a condenação por conjunto indiciário. Pronto, até isso. E aí, deixa eu lhe dizer, você tem 1 minuto e meio para concluir. Em 2016, nós temos um impeachment pelas pedaladas fiscais, que agora o presidente já pedalou e nada aconteceu. 2018, a gente tem a eleição do Bolsonaro. E agora, em 2020, a gente tem a grande sacada dos constitucionalistas, que é as Forças Armadas como poder moderador. Pura balela, onde o Fux agora derruba de uma maneira brilhante, dizendo: a missão das Forças Armadas são a defesa da pátria, ou seja, se os Estados Unidos vierem nos invadir, o presidente tem que mandar, autorizar que a gente se defenda. A questão das garantias dos poderes institucionais e da lei e da ordem, como você muito bem falou. Então, gente, nós caímos na esparrela. Nós caímos na esparrela de que isso é constitucional. Não é. Eu termino por aqui. Não vai dar nem para saudar todo mundo aqui no final. Me desculpa, Daniele, Fabiola, Valesca, Ana, Poxa, Everson, Bia, Adriano, o Chapelou que escreveu aqui, a Mariana, o Charles falando do STF. Gente, obrigado a todo mundo que esteve com a gente. Desculpa alguém que não foi citado, algum comentário que não foi lido. É porque essa conversa está ficando tão boa que está faltando tempo para ela. Mas a gente só tem 1 hora aqui no Instagram. Obrigado, Martins. Estamos juntos. Um abração.
e fique em paz. E na próxima semana a gente está junto aqui de novo. Beijão para todo mundo e terça-feira tem outra conversa boa. Muito